Saudações, aqui é o Rei. Eu quero contar meu relato com a medicina da floresta, a ayahuasca. Em toda a minha vida eu sempre busquei resposta, desde criança e em 2021, quer dizer, quando eu tinha 21 anos, né, em 2025 na verdade, o ano que passou agora, eu passei por coisas ruins, muito ruins, na questão da pressão social e pressão dos meus pensamentos, emoções e tal, mas foi o ano que eu mais aprendi e busquei autoconhecimento. Eu já tinha consciência da medicina, dos indígenas, da ayahuasca. Eu sempre busquei saber sobre essas substâncias também, não só a ayahuasca ou senão o DMT como outras. E a consagração, ela não é de forma que você faz de qualquer jeito. Você sempre tem que ter um objetivo do porquê. E eu, quando eu tive a consciência de que eu poderia fazer em dezembro, eu queria saber, eu não queria ir, porque eu queria ver algo, eu queria ter um propósito de fazer isso. Surgiu pra mim vários vídeos na hora, tipo, também em questão da ayahuasca, de relatos de pessoas. E eu comecei a ver, comecei a aprender e tal, que aí eu tomei a decisão que no dia 31 de dezembro, na virada do ano, do dia 31 de dezembro até o dia 1, eu ia fazer a consagração. Só que eu esperava ver outra coisa. Na verdade, eu esperava ver algo, né? Eu esperava ficar de frente para mim mesmo. E eu ia conversar com mim mesmo. E eu ia ter uma destruição total do ego. Mas foi totalmente diferente. Eu acredito que tudo na minha vida se alinhou a esse momento. Porque eu recebi certos sinais de que eu devia fazer algo e de que algo estava me chamando para algo, sim, porque eu queria não ver dessa forma, mas chegou um tempo que eu não pude mais ignorar esses sinais que vieram para mim. E eu tomei essa decisão. E no dia 31 de dezembro eu fui para aldeia Iahuarro, que é a aldeia também dos Yaunawara, e eu fui e tal aconteceu. Eu conheci várias pessoas lá, várias pessoas muito espiritualizadas, muito com cabeça pra frente. Encontrei a primeira pessoa que eu conversei foi um argentino, que é uma pessoa muito legal, uma pessoa incrível, e foi a primeira pessoa que eu conversei, que eu conheci, que eu conversei. E quando eu fui falar com ele e tal, a gente conversou sobre várias coisas. E ele falou que também é a primeira vez também dele, de que ele também estava buscando algo. E E quando começou o ritual e tal, rolou várias músicas e tal. E, e aconteceu. Eu tomei a primeira dose e, e eu fui o primeiro, o número um a tomar a ayahuasca. Porque primeiro são as pessoas que nunca tomou, depois fazer outra fila de pessoas que já tomaram antes. E eu fui o primeiro a tomar. O primeiro da fila, o primeiro que não tomou também. Então eu fui o primeiro da fila a tomar. Só que eu esperava ser o primeiro a sentir algo, mas não. Eu não senti nada. Nada, nada, nada. Eu fiquei lá sentado na cadeia junto com outras pessoas também. Ao redor tinha muitas pessoas em volta, tipo, tinha umas 30 ou se não mais pessoas. E eu fiquei esperando acontecer, ver algo. Eu fiquei me acalmando, mas não senti nada. A única coisa que eu senti foi um relaxamento e um sono. Eu senti muita vontade de dormir, de se deitar e tal. Aí eu fui atrás do chefe de lá, que é o principal dono da questão da cerimônia, do local. E eu conversei com ele, falei que não senti nada e tal. Aí ele falou que eu devia ter ido antes pra ele, mas ele me deu uma segunda dose. E foi aí que e tal continuou a cerimônia, continuou os cânticos do Israel na hora, todo mundo tipo dançando e umas pessoas estavam vomitando e tal. E eu comecei a sentir algo, comecei a sentir uma força. E eu comecei a. Eu não tinha visto nada, mas minha visão estava normal, só que minha visão começou a ficar estranha, tipo, não nada normal, mas estranha, tipo, como ela tivesse, tipo, pulsando ou movimentando. E as pessoas estavam se movimentando também em volta. E, e eu senti uma coisa que tava vindo lá do fundo pra fora. E eu botei tudo pra fora. E eu pensava que eu já tinha consciência que isso acontece com as pessoas quando tomam essa medicina.
E só que eu esperava ver algo obscuro, preto, algo nojento, mas não. Eu quando eu vomitei, eu soltei algo branco, totalmente branco. Eu não sei como, mas foi totalmente branco o que eu soltei, né? É como se fosse luz, vamos dizer assim. E eu comecei a ver as pessoas dançando e tal. E eu comecei a me acalmar, meditar e tal. E foi estranho porque eu senti uma sensação também de que algo também precisava se soltar. Eu sentia que ainda tinha algo preso e tal. E começou também uma cerimônia também, uma fila de quem ia usar o rapé. E eu usei o rapé. E, e quando usei o rapé foi bastante tenso na narina. Primeiro no nariz, depois no outro. E daí, quando eu voltei pra cadeia, eu senti mais narina doendo, eu suei com o papel que eles dão. E eu comecei a sentir a força aumentou. Eu comecei a, a lembrar de coisas, não vi nada visualmente falando, nem tipo na minha frente, não, mas eu senti uma força também. E eu comecei a não pensar, tipo, pensar de forma objetiva e clara, assim, literal. Mas eu comecei a sentir só. Eu não tava pensando mais nada. E eu comecei a falar línguas estranhas, tipo, línguas tipo muito muito profundo. Eu não sabia nem o que eu tava falando, mas eu tava falando. É como eu estivesse dizendo algo pra mim mesmo também. Tipo, eu comecei a falar rau, xauá, roi, rau, xauá. Eu comecei a falar coisas que eu não sabia o que eu tava falando, mas eu sentia algo. Eu sentia como eu estivesse falando, eu não sei o que eu tô passando, eu não sei o que eu tô sentindo, mas eu sei que eu estou aqui e agora. E eu sei que é por algum motivo. Com essas pessoas em volta, eu consigo sentir a liberdade e o amor que eles têm um pelo outro também. Mesmo pessoas que nunca se viram ou se conheceram. E eu senti tipo um amor também. E eu senti que eu estivesse falando também. Eu não conheço essas pessoas, mas eu amo todas essas pessoas. Foi bem profundo. E quando eu fui lá na frente, eu buscava uma terceira dose e tal. Quando eu usei o rapé, eu também botei algo pra fora. E foi aí que eu falei, senti todas essas coisas, falei aquela língua. Aí eu fui na frente e tal. Porque eu tava procurando alguém, o responsável e a responsável que estavam lá também. Só que eu não consegui encontrar ninguém. Parecia que todos eram iguais. Tipo, parecia que eu não conseguia encontrar ninguém específico, porque na minha percepção, na minha visão não, mas na minha percepção parece que todos eram iguais. E eu não consegui encontrar ninguém. E depois eu tomei a terceira dose e tal, mas eu nem se lembrava, portanto que eu fui conversar, só conversar. Aí a pessoa falou, você já tomou 3 vezes? Eu falei, 3 vezes? Aí ela falou, sim, você veio até mim e tal, e tomou a terceira vez, sendo que é uma coisa que eu não me lembro, porque eu não tava pensando mais, eu tava só sentindo, e eu, quando eu tava lá na cadeia, eu senti que eu também que ia dançar e tal, que ia ir lá pra fogueira, que tava lá no coisa e tal, e eu fui lá na fogueira e tal, e tem muita coisa que eu não me lembro exatamente como foi, porque é mais uma emoção. E quando terminou a cerimônia, assim, a principal também já tinha, ainda tava cantando e tal. Eu fui lá pra fora, lá pra frente, sentei e comecei a olhar a manhã também. Eu acho que é umas 5 e pouco. Aí veio uma pessoa e tal, que eu vi passando e tal, que tava também indo lá pra frente, onde tinha mais um tipo de estacionamento, um carro, e essa pessoa falou comigo. Falou comigo não, eu falei com ela, eu falei, no caso eu só desejei, e aí, bom dia, feliz ano novo. Aí a pessoa desejou também pra mim, aí depois parou e olhou pra mim. Aí a pessoa veio até mim e tal. Eu não sei se ele era tipo, vamos dizer assim, um indígena por si só próprio, mas ele provavelmente tem sim uma ancestralidade bem indígena, né? Tanto que ele tava lá, tanto que ele já conhecia as pessoas de lá. Mas ele tinha essa conexão com
a parte indígena da coisa, ele conhecia, ele é muito sábio também. Ele tem mais ou menos a minha idade também, um pouco mais, eu imagino. E ele falou, tipo, a gente conversou bastante coisa simbólica da natureza, a questão da liberdade no sentido que você toma, assim, as decisões, você que decide o que deve fazer e se está pronto. E a gente falou sobre isso e ele falou, e eu comecei a falar bastante coisa que eu aprendi, porque eu acho que quando a gente se afasta da natureza, a gente se adoece, a gente se afasta da nossa natureza e sim da natureza por si próprio. E eu falei várias vezes para outras pessoas uma frase, né, que eu conheço bastante. Um sofrimento sem significado é doença, mas um sofrimento com significado é propósito. E eu encontrei meu propósito porque eu estava ali fazendo algo para mim. Eu poderia estar com outras pessoas numa festa, igual ano novo, algum réveillon, bebendo, fumando, fazendo alguma coisa. Mas não, eu tava lá naquele momento. Aí, no final também, ele falou se eu queria uma coisa. Esse chapéu, tava com ele durante toda a cerimônia. E eu tinha visto, eu achei muito bonito e tal, o chapéu dele e tal. Eu vi que ele gostava também do chapéu. Aí ele perguntou se eu queria o chapéu. Eu falei, não sei, cara. Eu vi que você também gostava desse chapéu aí. E, eu não sei se eu quero tirar esse chapéu de você e tal. Aí ele falou, não, eu não vou perder nada. Eu mesmo tô tomando a decisão de te dar, porque eu senti que você também queria e tal. Também eu senti que eu senti que você está, você viu algo, né? Porque quando eu tava lá, eu buscava ver algo visual, alguma resposta ou algum absurdo, mas não. Eu nessa cerimônia, eu passei por uma limpeza. É isso que eu precisava, de uma limpeza. Eu pensava limpar, eu não precisava ver algo, eu não precisava de uma resposta, porque eu considerei que não ia ter uma resposta clara naquele dia, mas eu busquei uma limpeza e ele viu e tal que eu tinha entendido bastante coisa já. E ele perguntou se eu queria, eu falei tipo, eu falei que gostei bastante do chapéu, achei lindo, mas só que aí ele insistiu e falou que ia dar pra mim, porque ele disse, eu não se importo com esse objeto, porque eu posso fazer outro. Ele faz esse chapéu e eu achei incrível o chapéu. E aí tipo, eu aceitei e tal, ele me levou pra ver e tal. Aí só o cordão, esse cordão aqui, ficou muito justo ainda, não ficou adequado pra mim e tal. Aí ele falou que podia ajeitar, mas antes disso, eu fui para o último ritual, que é o ritual Tamascal, que é tipo uma tipo de tenda de argila e tal, assim, construída mesmo e tal, um local bem fechado e tal, um local bem estrutural e tal, bem rígido, onde o Tamascal é feito para simular o útero da mãe. E lá as pessoas ficam em volta, enquanto tem um buraco no meio onde se coloca pedras muito quentes. E aí todo mundo entrou, tinha mais ou menos umas 20 pessoas ou mais. E é como quando começou a colocar as pedras e tal, e a água no meio, e tal, aí se fechou tudo, tudo ficou absolutamente escuro, um escuro absoluto, e muito quente mesmo. Tanto que na primeira fase, né, digamos assim, né, umas pessoas passaram mal e aí umas pessoas, tipo, decidiram sair. Só que eu continuei até o fim. E aí ficou, aí cantou 3 vezes, aí cantou de novo, cantou de novo e tal. Aí foi um vezes, 4 fases, né? A primeira fase, então, algumas pessoas cantaram, disseram o que sentiu naquele momento. Aí depois a segunda fase, aí abre de novo, aí depois fecha de novo, aí depois abre de novo, aí foi em 4 fases. E eu queria muito desistir desde o começo, mas eu continuei até o fim. Eu decidi continuar. E quando eu saí, parecia que eu comecei a respirar o ar, porque lá o ar é o ar muito quente, muito rarefeito, e eu não conseguia respirar. Mas eu continuei, manter a calma, como todo mundo conseguiu, que estavam lá, continuar até o fim.
E quando eu saí foi libertador. Todo mundo sai agachado, né? Porque o lugar onde entra é muito pequenininho. É, todo mundo entra agachado, fica sentado lá. Aí quando eu saí, foi libertador. Eu respirei o ar puro. Eu, eu tomei tipo mais de 1 litro de água. E foi incrível. Pensei que e se eu não tivesse passado pela medicina, pela consagração, eu acho que eu não conseguia passar por aquele momento. E esse chapéu também é muito significativo pra mim, porque é algo que eu vou lembrar, porque eu não tirei fotos, eu tirei foto do comecinho, mas antes eu não precisava, tipo... E no final dessa cerimônia do Tamascal, ele conseguiu ajeitar o cordão do chapéu e aí colocou na minha cabeça, assim. E aí eu falei, obrigado, cara, obrigado pelo chapéu, porque eu guardo muito objetos que pra mim lembrar de coisas que eu passei. E, e eu realmente não vi nada anormal, algo que eu esperava ver antes. Mas eu passei por uma limpeza profunda, eu tirei tudo que não precisava pra mim. E eu acredito que esse ano, essa viagem do ano que eu passei nesse lugar, foi incrível porque eu fiz uma limpeza, tudo que eu não precisava mais, tudo que estava em acesso em mim saiu. E eu acredito que esse ano vai ser incrível tanto para mim, tanto para as pessoas, tanto para as outras pessoas, tanto para o mundo inteiro. Vai ser incrível. E eu quero também ajudar e continuar meu caminho para que eu possa também ajudar outras pessoas, libertar de certa forma com as minhas palavras, com as minhas histórias. Eu escrevo todo dia histórias ficcionais e esse canal também é uma prova disso, porque eu conto o meu relato. E eu acredito que tanto minhas histórias e tal que eu estou fazendo podem ajudar outras pessoas e esse é o meu objetivo, trazer o acolhimento, trazer um refúgio para pessoas solitárias e rejeitadas como eu fui. Desde criança eu tinha essas histórias como acolhimento para mim. E, e é isso. Eu queria dizer o que eu senti. Como eu falei, não vi nada normal, mas eu senti que eu precisava passar por isso também. Eu eu tô finalmente livre do que eu não precisava. Eu sei que eu não tive a resposta e eu não ia ter uma resposta em um dia. Mas com o passar do tempo eu acredito que eu vou aprender e, e enfim, é isso. Obrigado por ouvir até aqui e fique bem, procure conhecimento, procure ser livre, não no sentido de fazer qualquer coisa imprudente, mas de ser você mesmo e não deixe nada, pensamentos, nada te dominar. Falou.